Que nesse momento a paz de Cristo possa estar aí no seu lar, possa estar aí dentro do seu coração, da sua mente, te trazendo o conforto divino do céu. Antes da gente começar esse tema maravilhoso chamado A Grande Guerra, eu gostaria de convidar você, do jeito que você se encontra aí na sua casa, nesse momento você fechar os seus olhos, que nós iremos entrar em oração. Oremos ao Senhor. Poderoso e grandioso Deus, que habitas no mais altos céus, neste momento os teus filhos estão diante de ti, implorando a ti o teu perdão, a tua graça sobre nós e a compreensão para o estudo da tua palavra. Orando nesse momento pelo mundo, orando pelo Brasil, orando pelas inúmeras pessoas, Senhor, que estão nos leitos de hospitais, as famílias enlutadas, as pessoas que estão enfrentando, Senhor, algum problema, necessidade financeira, problemas conjugais, familiares, que possa sentir, Senhor, a tua bênção. De uma forma especial, gostaríamos de pedir a presença de um anjo na nossa casa neste momento. Que os teus anjos possam habitar conosco e rogamos a ti que o Espírito Santo possa nos encher nesse momento da alegria da salvação. Concede-nos a tua graça, pelo nome maravilhoso de Jesus. Amém. Meus amados, ontem quando nós saímos aqui da nossa programação, que eu cheguei em casa, fui dar uma olhadinha nas mensagens e uma pessoa havia entrado no meu WhatsApp e estava dizendo a seguinte coisa: eu não estou preparada para perder o meu sobrinho. Nós oramos e ele não fica bom. Eu estou desesperada. Eu te confesso, eu estou revoltada com Deus. Eu só queria que você me respondesse uma pergunta. Por quê? Ele é um jovem bom, com tanta gente ruim nesse mundo. Por que ele? Eu não quero perdê-lo, eu só quero que você me diga o porquê. Eu acredito que quando nós chegamos numa provação como essa na vida, muitos questionamentos nos vêm, porque se existe uma coisa que nós não estamos preparados é para perder as pessoas que nós amamos. Essa vida ela não é nada fácil de ser vivida, existem muitas provações, muitas angústias, mas de fato perder uma pessoa querida ainda continua sendo uma dor que excede a todas as outras dores que nós podemos sentir na nossa trajetória humana. A verdade, meus amados, é que essa é uma das questões mais difíceis do cristianismo explicar. Por que um Deus tão bom permite a dor, permite o sofrimento, permite a morte? Eu quero dizer aqui a vocês que o estudo de hoje, o estudo de amanhã, se você estiver aqui conosco, você parar nesse momento, pegar a sua Bíblia e a gente aqui juntos, fazermos esse estudo que começará hoje e amanhã a gente continua, você vai ter uma noção. E a sua pergunta, amiga, que você me perguntou ontem, por quê? Eu não sei quais são os planos que Deus tem para a vida do seu sobrinho, nem da família dele. Mas, parcialmente, nós podemos hoje à noite entender o porquê esse planeta ele é tão atingido pelo sofrimento, pela miséria e pela morte. Se nós compreendermos isso. Vocês veem, pelo próprio título da mensagem de hoje, que o tema é A Grande Guerra. A gente, ultimamente, tem ouvido falar muito sobre esse vírus que tem dizimado até famílias inteiras. Nós conhecemos pessoas que morreram os pais, morreu filho, ou morreu mãe e filho. Tem famílias que realmente estão dizimadas por causa desse vírus mortal. E a gente continua vendo as pessoas que estão na linha de frente do combate dizendo que é uma guerra. Olha, nós estamos num cenário de guerra. E estão sempre repetindo isso. Só que, meus amados, de fato, nós estamos num cenário de guerra, mas é uma guerra muito maior
do que você possa imaginar. A guerra que nós vivemos nesse planeta, existe uma guerra invisível que nós, por sermos humanos, não conseguimos enxergar, mas isso não significa que ela é menos real. Ela é tão real como uma guerra que se trava através de armas e lutas nesse planeta. É isso que nós vamos estudar, a grande guerra, ou seja, o conflito cósmico. Talvez você esteja pensando, eu abri esse canal agora porque eu gostaria de ter paz. Já é tantas notícias ruins e nós vamos falar de guerra? Sim, nós vamos falar de guerra, sabe por quê? Porque a paz, ela só vem quando a guerra acaba. Concordam? Vocês concordam comigo? A paz, ela só vem quando a guerra acaba. Apesar que nós podemos, sim, viver uma paz sobrenatural, que é uma paz que Cristo dá, que Jesus disse, eu vos deixo a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Ou seja, a paz que Cristo oferece, ela não é ausência de sofrimento. A paz que Cristo oferece não significa que a gente não vai passar por problemas, não. Significa que mesmo passando por problemas, adversidades, sofrimentos, nós ainda podemos ter uma paz interior. Essa é a paz que Cristo nos dá. Mas Ele promete uma paz ainda maior. Mas isso só ocorrerá quando a guerra acabar. Vamos então para o livro do Apocalipse. Eu quero lhe convidar para o livro do Apocalipse. É o último livro da Bíblia. Se você tem dificuldade em achar, os meninos vão colocar aí na tela. E nós vamos ler do verso 7 até o verso 9. Vamos ler sobre a grande guerra. Leiam comigo. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Vamos parar um pouquinho e olhar para cá. Nós vamos agora para o princípio de tudo. E você deve estar se perguntando, como é que a gente vai para o princípio de tudo e a gente está lendo o último livro da Bíblia, que se chama Apocalipse? Eu vou explicar por quê. Porque apesar que o livro do Apocalipse é uma revelação, aqui nesse capítulo 12, fala do dragão e da mulher, que significa o diabo perseguindo a igreja. Mas quando chega no verso 7, o apóstolo João, que foi ele que teve a visão do Apocalipse, a visão dele tem um retrocesso. Ele sai do período da perseguição, que o dragão está perseguindo a mulher, e ele vai lá para o céu e vê o princípio de tudo. Que princípio? Uma grande guerra. Vejam bem, aonde foi que aconteceu a primeira guerra, o primeiro conflito? Exatamente no lugar onde a gente menos esperaria que poderia acontecer, que foi no centro do universo, não foi no planeta Terra, foi no centro do universo. Onde é o centro do universo? É o trono de Deus. É onde Deus habita, onde Cristo habita, o Espírito Santo habita, e milhões, milhares e milhares de anjos magníficos em poder. Das mais diversas classes, querubins, serafins, anjos. E o que é que acontece lá? Lá, de repente, acontece uma peleja. Acontece um conflito. O ser humano ainda não tinha nem sido criado aqui na terra quando isso aconteceu. E o apóstolo João, ele volta na visão, ele tem esse retrocesso e ele começa a ter essa visão lá do céu, onde existe essa guerra. E essa guerra aqui está bastante claro, mostrando que tem dois grupos diferentes. De um lado está Miguel, com seus anjos, e do outro lado está o dragão e os seus anjos. Veja então que há essa peleja. Agora vamos ver aqui quem é Miguel. Eu quero que você preste bem atenção, porque nós vamos falar agora para não ter uma má interpretação. Certo? Preste bem atenção. Jesus,
ele tem aproximadamente de 32 a 37 títulos dentro da Bíblia. Que quando a gente vê esse título, a gente sabe que está mencionando a pessoa de Jesus. Por exemplo, vocês conhecem alguns. Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Filho do Homem, é um dos títulos dados a Jesus. Maravilhoso, Conselheiro, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade. Emanuel, que significa Deus conosco. Agora também, Jesus ele usa mais um título agora, Miguel. Preste bem atenção no que eu vou dizer agora. Nós não estamos querendo dizer que Jesus é um anjo. Fique claro isso, Jesus não é um anjo. Jesus é Deus. Nós acreditamos na Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas Jesus, ele usa esse título aqui dentro da Bíblia, pouquíssimas vezes, o nome Miguel, geralmente quando ele está lutando contra o diabo. Certo? Isso é mencionado no livro de Daniel, é mencionado em Judas, quando ele luta pelo corpo de Moisés, porque Satanás não queria que Moisés ressuscitasse, e Jesus, como príncipe Miguel, ele teve que vir para combater as hostes do mal. Então, veja bem, Jesus, ele usa esse título, Miguel, que significa o quê? Quem é como Deus? Olha a coisa interessante. E nós sabemos que só existe dois que é como Deus, que é o Espírito Santo e Jesus. Os três são Deus. Aí pessoas dizem, mas eu pensei que Miguel era um arcanjo. Olhe bem, exatamente, é um arcanjo. Não é um anjo. Não é um anjo como um querubim, não é um anjo como um serafim, não é um anjo como a multidão de anjos, ele é um arcanjo, arcanjo, comandante dos anjos, o general de toda a corte celestial. É o nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que ele está aqui de um lado batalhando com seus anjos e do outro está quem? O dragão. Assim como Jesus tem vários títulos na Bíblia, o inimigo de Deus, ele também tem alguns títulos na Bíblia. Aqui mesmo no verso 5, você pode ver que o dragão é quem? A antiga serpente, aquela lá no Éden, que fez o quê? Que tentou Adão e Eva. É também o diabo, Satanás, ele é o sedutor de todo o mundo. E houve o quê? Essa peleja lá no céu. E quando houve essa peleja, a Bíblia diz o quê? Que Satanás, o dragão, com seus anjos foram vencidos. Olha que bênção. A gente não precisa ter medo, porque Jesus sempre é vencedor. E eles foram expulsos do céu. E se você for para o verso 4, você vai ver que sabe quanta parte dos anjos caíram do céu? 1/3 dos anjos. E você pode perguntar, o que é que isso significa? Bem, quando a gente vai para o capítulo 5 de Apocalipse, a gente vai ver que Deus ele é adorado por milhões, miríades e miríades de anjos. É muito numeroso o exército do Senhor. O que é que aconteceu? A 1/3 desse exército caiu, junto com o dragão. Então, ou seja, de cada 3 anjos que havia no céu, 1 caiu. E eles vieram para onde? Eles vieram para a terra. Agora vamos ver aqui qual foi o motivo dessa guerra. Primeiro a gente viu aqui que começou uma guerra no céu. Vamos agora saber qual foi o motivo? Vamos lá para o livro de Isaías, no Velho Testamento. E nós vamos ler do capítulo 14. Eu acredito aí na tela já. E o verso 14. Isaías 14, 14. Olhe bem a pergunta, tá? Qual foi o motivo dessa guerra? O que foi que impulsionou essa guerra no céu? Leiam comigo. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Meus amados, qual foi o motivo desse grande conflito? Foi exatamente o fato de um anjo, ele se achar tão superior, ele se achar tão perfeito,
que ele quis se sentar no trono do Altíssimo. Se você ler depois aí cuidadosamente do verso 12 ao verso 14, não dá tempo a gente ler aqui, você vai compreender melhor. Apesar que a profecia está se referindo ao rei da Babilônia, mas ela tem uma segunda aplicação se referindo a quem? Ao dragão. Que é quem? Satanás, a antiga serpente. Ele quis o quê? Ele quis ser Deus. Ele quis colocar o seu trono no trono do Altíssimo. E ele era tão inteligente que ele conseguiu seduzir e derrubar junto com ele a terça parte dos anjos. Esse foi o motivo da guerra. Agora vem a terceira pergunta, muito importante. Então, quem criou o diabo? Muitas pessoas fazem essa pergunta. Quem foi que criou o dragão? Quem foi que criou a antiga serpente? A Bíblia não diz foi Deus que criou tudo? Então, quem criou esse ser que ocasionou essa grande guerra no centro do universo, e essa guerra agora passou para o planeta Terra? Vamos ver quem foi que criou o diabo. Vocês estão aí, Isaías, vocês vão passando as folhas, aí vem o livro de Jeremias, Lamentações, e a gente chega em Ezequiel. Nós vamos para Ezequiel 28, os meninos vão colocar aí na tela, verso 14 ao 17. Vamos ler? Todos juntos. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus. No brilho das pedras andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecastes. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompestes a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis, te pus para que te contemplem. Vamos parar um pouquinho uma leitura aí, vamos olhar para cá. Vem então uma pergunta, quem criou o diabo? Deus, ele não criou o diabo, ele criou quem? Um anjo. E esse anjo aqui, ele era da classe, uma das classes mais altas de anjos do céu. Porque no anjo existem os serafins, que são anjos que têm 6 asas. Para quem não sabia, eles têm 6 asas. Eles estão ali constantemente diante do trono de Deus. Eles apareceram em visões, alguns profetas. Existe uma multidão numerosa de anjos que são extremamente poderosos. E existe também os querubins, que é de uma classe muito alta de anjos. Olha, só para vocês terem uma ideia, o poder dos anjos, você tem uma ideia, eles estão aqui entre nós, ele está aí do seu lado nesse momento, assistindo aqui essa programação. No momento que você está orando aí a Deus, o seu anjo está aí, ouvindo a oração, protegendo o seu lar. Esses anjos, eles são tão poderosos que quando foi na ressurreição de Jesus, o anjo que veio ordenar que Jesus ressuscitasse, quando ele pisou na terra, houve um terremoto. Em outra ocasião, ele matou 185 mil soldados dos exércitos assírios que cercavam Jerusalém. Para você ter uma ideia do poder de um anjo. Tem pessoas que acham que anjos é espíritos de mortos. Ah, porque fulano morreu, virou um anjo. Não é verdade. Não é verdade isso. Essa doutrina, ela é antibíblica. A Bíblia diz que os anjos, eles foram criados antes mesmo da humanidade. Os anjos, eles já existem antes de Deus ter formado o planeta Terra, antes de Deus ter criado a vida aqui. Lá no passado da eternidade, que nós não conhecemos, eles já existiam. Eles já estão presentes ali no Jardim do Éden, quando ninguém ainda havia morrido. Outra coisa, eles são bem mais poderosos, são mais altos, eles são de uma classe muito mais superior do que o ser humano. E quem era Lúcifer? Lúcifer foi um dos anjos mais contemplados por Deus na eternidade.
O que significa a palavra Lúcifer? Significa portador de luz. Ele era um anjo belo. Veja um detalhe aqui dentro do livro de Ezequiel. Veja um detalhe, ele era da qual classe de anjos? Querubins. Mas tinha um detalhe aqui, ele era um querubim da guarda. Você sabe o que é que os comentaristas bíblicos dizem? Eu até hoje não vi nenhum dizer o contrário. Mas todos dizem que após a Santíssima Trindade, Lúcifer era um dos anjos que exercia mais autoridade e poder no céu. Então veja que Deus ele criou um ser perfeito, um ser iluminado, um ser que era amado, um ser que era muito inteligente. E de repente não se sabe como. É um mistério, não se sabe como, num lugar de paz, um ser tão perfeito, de repente começou a corromper-se o interior dele. Aqui no texto bíblico vem dizendo devido à sua formosura. Ele era belo. As pessoas que pensam que o diabo é um ser feio, de chifre, com um garfo na mão, ele até acha graça. Que ele não é. Ele era um dos anjos mais lindos do céu, formoso, perfeito, cheio de luz. E de repente o interior dele começou a se encher de violência. E ele então começou a se contemplar. Veja que a origem do pecado está no orgulho. Veja que a origem do pecado está no egoísmo. A origem do pecado está em querer deixar de adorar a Deus para adorar a si mesmo. Ele começou a se contemplar e ele começou a pensar, por que eu não sou Deus? Eu tenho toda a capacidade de me sentar no trono do Altíssimo. E ele começa então a fazer toda aquela revolução no céu. E infelizmente, ele consegue derrubar junto com ele uma terça parte dos anjos. Amados, vem então agora a seguinte pergunta. Então significa que Deus falhou na criação dele. Hein, Wellington? Já ouviu isso? Eu já vi algumas pessoas dizendo. E respondo uma coisa, se Deus, ele criou um ser perfeito e depois esse ser se corrompeu, significa então que Deus falhou. Então significa que Deus não é perfeito. Se ele fez uma criação mal feita, que se corrompeu, então ele não é perfeito. Não é assim não. Existe uma palavrinha chamada aqui, que eu acho que vocês sabem o que significa, livre-arbítrio. Já ouviram falar nessa palavra? Livre-arbítrio, livre escolha. Deus não criou as suas criaturas para serem escravizadas. Nós somos livres para escolher para onde nós iremos. Eles eram livres. Exatamente porque Deus deu o livre-arbítrio a ele, ele pegou aquele livre-arbítrio, que ele também era ingrato. Quer que eu diga como o inimigo era ingrato? Ele era ingrato porque ele era um dos seres mais belos da eternidade, mais sábios. Diz os comentários que ele comandava o coral do céu, era um anjo de comando, era um querubim cobridor, mas ele ainda achou pouco. Ele ainda ficou insatisfeito, achou que ele merecia mais do que Deus tinha dado. Achou pouco o privilégio. Não, eu não quero só isso, eu quero mais. E eu quero ser Deus. Ele se tornou ambicioso. Então ele pegou o livre-arbítrio dele e se levantou contra Deus. Deus deu todas as oportunidades de arrependimento, mas ele não quis. Ele se manteve rebelde, como ele se mantém até hoje. Aí você pode estar perguntando assim, mas Sheila, o que é que isso tem a ver com o grande conflito aqui na Terra? Eu vou dizer a vocês o que é que tem a ver. Vamos ver o último texto dessa noite. Vamos lá para o primeiro livro da Bíblia, Gênesis. O que é que tem a ver essa história do grande conflito com a nossa realidade hoje? Amados, tem tudo a ver. Nós vamos para Gênesis, capítulo 2, verso 16 e o verso 17. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia, ou você pode acompanhar aí na tela. Vamos ler juntos? Você pode ler até em voz alta, se você quiser aí. E o Senhor Deus lhes deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás.
Esses 2 versos aqui nos diz muita coisa. Por quê? Vocês podem estar se perguntando, porque assim que Lúcifer, ele pecou, juntamente com a terça parte dos anjos, porque Deus não destruiu logo eles. Deus poderia ter destruído? Poderia. Perfeitamente. E continuar exercendo o seu poder no universo com os anjos que lhe restaram, criar mais anjos. Mas Deus não fez isso, sabe por quê? Porque Deus, ele nos dá a escolha de escolhermos entre o bem e o mal. Seguir a ele ou seguir o mal. Nós somos livres. E os anjos que ficassem lá no céu iam ficar perguntando, olha, eu acho que Lúcifer tinha razão. Ele se revoltou contra Deus e Deus o destruiu. Então foi o que Deus fez. Deus está deixando ele viver, mas nós vamos ainda ver essa semana que ele vai ser destruído. Ele já tem a data certa que ele vai ser destruído, certo? Mas Deus ainda está permitindo ele viver. Ele e os seus anjos. E o que aconteceu? Deus permite esse livre-arbítrio a todo o universo. E Deus havia acabado de criar Adão e Eva. E Deus também deu esse livre-arbítrio ao ser humano. Deus, ele deu livre-arbítrio a mim e a você. Deus, ele deixa a gente escolher o nosso próprio caminho. E Deus disse o seguinte, olha, vocês vão ser realmente provados. Adão e Eva estavam cientes de tudo, que havia tido um conflito no céu, que os anjos haviam sido expulsos, estavam aqui na terra, e Deus disse, eu vou deixar aqui um emblema onde vocês vão decidir. Vocês estão livres para comerem de todas as árvores, todas, menos essa, a do bem e do mal. E o que é que Deus diz a Adão e Eva? Porque no dia que vocês comerem dela, olha o que Deus diz, é certo, é certeza que vocês vão morrer. Foi isso que Deus disse, é certo que vocês vão morrer, não comam. E aí, meus amados, você pode ler, não vai dar tempo aqui, mas você pode ler toda a história aqui de Gênesis, como o inimigo conseguiu iludir Eva. Eva oferece ao esposo, e o que é que acontece? Adão e Eva deveriam ter sido destruídos imediatamente. Eles eram para ter sido fulminados pelo poder de Deus. Por quê? Porque se Deus tivesse feito isso, Deus tinha feito isso com justiça. Porque qual foi a ordem de Deus e a lei? Se vocês comerem do fruto, é certo que vão morrer. E por que Deus não o fez? Sabe por quê? Porque a misericórdia, a graça, o perdão antecedeu o pecado. Deus não quis destruir eles. Deus, ele vai prover um meio para nos resgatar de volta para ele, que é o que nós vamos estudar amanhã. O meio como Deus achou para nos resgatar de volta. Adão e Eva não morreram no momento. A Bíblia não diz quantos anos Eva viveu, mas a Bíblia diz quantos anos Adão viveu. Adão viveu 930 anos. E é contagem mesmo de 24 horas ao dia. Tem nada de mudança de tempo. Na antiguidade, ao mesmo tempo, sempre. Ele viveu tudo isso. Mas a partir do momento que eles comeram do fruto, eles passaram a morrer todo dia um pouquinho. E se você for ler o livro de Gênesis, capítulo 3, você vai ver todas as consequências que esse ato de desobediência trouxe ao mundo. Por isso eu quero lhe dizer uma coisa. Essa pessoa, essa amiga que ontem me perguntava o porquê, é compreensível. Nós não podemos julgar a dor do outro. A gente tem que ter respeito à dor do nosso próximo. Porque cada pessoa enfrenta o sofrimento de uma maneira. Eu não posso julgar a maneira como o outro está enfrentando aquele sofrimento. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, sabe por que a morte traz esse sentimento na gente? Eu vou dizer por quê. Porque a morte, ela não é natural. Nunca foi. Sabe aquilo que a gente aprendeu no primário? Que a vida é um ciclo? Nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. Como se fosse um curso natural. A morte não é vista como natural na Bíblia. A morte é vista como penal. É a pena para o pecador.
É a consequência maior do pecado. A alma que pecar, essa morrerá. Se vocês comerem do fruto, é certo que vocês vão morrer. Por isso que a gente sofre tanto com a morte. Porque ela é a pena do pecador. Ela é penal. E Deus, Ele solidariza com a nossa dor. Ela perguntava, por que o meu sobrinho, que é tão bom, com tanta gente ruim no mundo, não é dessa maneira que funciona não, entenda? A gente está vivendo num mundo afetado pelo pecado. Essa grande guerra que começou lá no céu, no momento que Adão e Eva desobedecem a Deus e comem do fruto proibido, o palco desse grande conflito agora é aqui. Porque por livre e espontânea vontade, o ser humano escolheu servir Satanás e não a Deus. Deu ouvido à serpente e não ao Criador. Acreditou nas palavras da serpente que Deus tinha dado muito pouco, em deixar eles comerem livremente de tudo e proibir apenas uma árvore. Eles queriam ter o conhecimento, queriam ser como Deus. É isso que a serpente disse. Mas Deus, ele é tão misericordioso, meus queridos, que Deus, ele não é fora da realidade. Ele compreende a sua dor, ele compreende a sua solidão, ele compreende o seu luto, ele compreende a sua busca, que você está buscando ele, mas muitas vezes você se sente indigno, envergonhado de se aproximar do Senhor. O Senhor entende tudo isso. O que às vezes a gente fica mais triste é quando tem pessoas que dizem assim, eu não tenho nada a ver com o pecado de Adão e Eva, eu não pedi para nascer nesse mundo. Já ouvi muitas pessoas dizerem isso, eu não pedi para Deus me criar nesse mundo, para que Ele me criou, para que eu nasci? É uma ingratidão tão grande, porque se você está vivo, você já imaginou quantas pessoas hoje estão querendo viver? De ontem para hoje, quantas pessoas não morreram? Quer dizer, Deus está lhe dando o privilégio da existência. Você poderia nunca ter existido. Ah, mas eu vim para esse mundo para sofrer. Você veio para esse mundo para sofrer, mas também para ter uma vida eterna, se você quiser. Onde nunca mais haverá sofrimento. Onde nunca mais haverá dor. É a oportunidade que nós temos de viver uma vida feliz, mas nós temos que passar antes por essa. Não tem para onde correr. Não existe isso de ser bom ou de ser ruim. Qualquer coisa pode acometer qualquer pessoa. Quer seja a morte, quer seja a vida, quer seja um câncer, quer seja um divórcio, acomete qualquer pessoa. Tanto pessoas crentes como pessoas descrentes, tanto cristãos como ateus. Porque nós vivemos num mundo afetado pelo pecado e nós estamos sujeitos ao sofrimento. Mas eu quero dizer uma coisa a você. Você está sofrendo? Busque a Cristo, porque não é que Ele vá tirar o sofrimento, mas quando a gente tem Cristo, a gente encara muito melhor todos os problemas da vida, porque Ele traz uma paz sobrenatural que só sabe quem experimenta. Nós vamos encerrar agora, vou convidar José para cantar esse hino. Eu queria muito que vocês prestassem atenção na letra desse hino. E eu quero agora fazer uma pergunta a vocês. Vocês podem estar perguntando, por que o mundo está como está? Vou dizer a vocês por quê. E amanhã vocês vão entender melhor, amanhã. Você não pode perder o estudo de amanhã. Porque a guerra está quase chegando ao final. Essa guerra entre o bem e o mal, ela já está quase chegando ao seu clímax. O que é que vai acontecer? À medida em que nós estamos nos aproximando do fim dessa guerra, onde finalmente a guerra vai acabar e nós vamos ter um mundo de paz, até esse momento, essas forças do mal, eles estão batalhando de forma feroz. Para quê? Para tentar matar o maior número de pessoas possíveis sem estar preparadas para se encontrarem com Cristo. Lúcifer, ele não se contentou em cair do céu sozinho, ele trouxe com ele a terça parte dos anjos. Ele não quer também ser destruído sozinho, ele quer que a gente vá junto. E é por isso que o mundo está como está. É um caos, é uma destruição. Mas louvado seja Deus, sabe por quê? Para cada anjo que caiu, tem 2 anjos poderosos para lutar em nosso favor. Nós não estamos abandonados, nós não podemos ver, mas aqui ao nosso redor existem muitos anjos de luz, aí do seu lado, aí na sua casa, detendo a força do inimigo, para que você também possa ser salvo e a sua família. Só que a decisão final vai ser de cada um. Qual será a tua decisão? Para onde você irá? Qual lado da guerra você vai estar?
Do lado do dragão ou do lado de Cristo? Eu quero estar do lado de Cristo. Quantos querem? Eu também quero. E eu sei que você também quer. Ouça essa música e tome então a sua decisão. Amém. Bem antes que na terra houvesse luz, um ser de luz se transformou, tornou-se em trevas, vindo contra nós, grande conflito começou. Escolho ser de Deus, então viver, ou deixo o mal levar-me a morrer. Quando estou em Cristo e Ele está em mim, dele eu serei já lutou por mim, me fez eu ser bem mais do que vencedor. Em minhas mãos está a decisão, seguir o reino do amor e refletir o evangelho em mim, ou me esfriar e perecer. Escolho ser de Deus, então viver, ou deixo o mal levar-me a morrer. Quando estou em Cristo e Ele está em mim, dele eu serei do que vencedor. O eterno ganhou no o som. Feche os seus olhos aí onde você está. Senhor Jesus, nesse momento, nós queremos te dizer que estamos do teu lado nessa guerra contra o mal. Queremos servir ao teu exército. Queremos fazer parte do povo salvo.
Queremos lutar com a paz e com o amor, e que a nossa arma seja a tua cruz. Nos ajuda a dormirmos hoje um sono tranquilo, suave, sabendo que mesmo que estamos em meio a uma grande guerra, um grande conflito espiritual entre o bem e o mal, e que essa guerra, Senhor, está aumentando em proporções, porque ela está chegando ao seu fim, nós podemos ainda assim dormirmos em paz, porque os teus anjos nos protegem, porque o nosso lar pode ser abençoado com a tua presença. Que um anjo acampe-se ao redor de todos que nesse momento se inclinam para a oração. Em nome do Senhor Jesus. Amém.